Olá, tudo bem com você? Acompanha comigo a solução deste Sudoku nível médio. Vamos começar aqui pelo primeiro bloco. Veja que no primeiro bloco está faltando o número 9. Veja que o 9 não pode aqui na linha inferior, nem na linha superior. No bloco 1, a única possibilidade para o 9 é a casa em destaque, então aqui colocamos o número 9. Veja que no bloco 2 falta o número 6. O número 6 não pode ir na linha superior, nem na linha central, nem na coluna da direita. A única possibilidade para o 6 no bloco 2 é a casa em destaque, colocamos aqui o 6. Veja no bloco 4 que o 6 não pode na coluna da esquerda, nem na coluna da direita, nem na linha inferior. A única possibilidade para o 6 é a casa em destaque, colocamos aqui o 6. Veja no bloco 6, o 6 não pode na coluna da direita, nem na coluna central, nem na linha inferior, nem na linha central. A única possibilidade para o 6 é a casa em destaque, colocamos aqui o 6. Agora no bloco 8, veja que o 6 não pode ir na coluna da direita, nem na coluna central, não pode ir na linha inferior, nem na linha superior. O 6 deve ocupar esta casa em destaque. Aqui colocamos o 6. Veja então que a grade está completa com o número 6. Veja ainda aqui no bloco 8 que falta o número 9 e a única possibilidade para o ataque, por isso aqui colocamos o 9. Veja que na sexta coluna falta o número 4, a única possibilidade para o 4. Aqui na sexta coluna é a casa em destaque, por isso aqui colocamos o 4. Veja que no bloco 5 falta o número 1, o número 4 e o número 5. A casa em destaque não pode o número 4 e nem o 5, então a casa em destaque tem que ser o número 1. Colocamos aqui o número 1. Observa que na sexta coluna, onde acabamos de colocar o 1, falta ainda o número 8 e o número 3. A casa em destaque não pode o 8, então é o 3 para completarmos a sexta coluna. Falta o 8, colocamos o 8 na casa em destaque. Veja que aqui no bloco 3 falta o 8, veja que o 8 não pode ir na linha inferior, nem na linha central, nem na coluna da direita. A única possibilidade para o 8 é a casa em destaque, por isso aqui colocamos o 8. Veja que no bloco 8 falta o 4, a única possibilidade para o 4 no bloco 8 é a casa em destaque, colocamos aqui o 4. Veja que ao colocarmos aqui o 4, no bloco 5 a casa em destaque não pode o 4, então é o 5. Para completarmos o bloco 5, colocamos o 4 na casa em destaque. Veja então que no bloco 2, a única possibilidade para o 5 é a casa em destaque, então aqui colocamos o 5. Veja que ao colocarmos aqui o 5 no bloco 2, no bloco 3 o 5 não pode na linha central, nem na linha inferior. A única possibilidade para o 5 é a casa em destaque, colocamos aqui o 5. E no bloco 3, aqui no bloco 3, a única possibilidade para o 3 é a casa em destaque, colocamos aqui o 3. Então veja que no bloco 6, a única possibilidade para o 3 é esta casa em destaque, então aqui colocamos o 3. Logo, a única possibilidade para o 8, aqui no bloco 6 é a casa em destaque, colocamos aqui o 8. Veja que no bloco 6 também falta o 5, e a única possibilidade para o 5 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 5. Veja que no bloco 6, o 2 vai estar aqui na coluna da direita. Sendo assim, no bloco 9, o 2 não poderá ocupar esta casa da coluna da direita, nem estas casas da linha inferior, nem esta casa da linha central. Então, o 2 deve ocupar esta casa em destaque. Colocamos aqui o 2. Sendo assim, no bloco 3, a única possibilidade para o 2 passa a ser esta casa em destaque. Colocamos aqui o 2. Compreende? Uma vez que no bloco 6 o 2 vai estar na coluna da direita, ele elimina esta casa aqui do bloco 3. No bloco 9, o 2 está aqui na coluna da esquerda, elimina esta casa. Logo, resta apenas esta casa para o 2. Então, veja que aqui no bloco 3, o 7 vai estar aqui na linha central. Logo, no bloco 2, esta casa em destaque não pode o 7, então tem que ser o 2 para completarmos o bloco 2. Falta o 7, colocamos o 7 na casa em destaque. Agora, no bloco 1, a única possibilidade para o 2 passa a ser a destaque, colocamos aqui o 2. Para completarmos a primeira linha, falta o 3, colocamos o 3 na casa em destaque. Veja o seguinte, aqui no bloco 7, o 3 não pode aqui na
linha central, nem na coluna central. Então, o 3 ocupará uma dessas duas casas vazias aqui da coluna da esquerda. Sendo assim, no bloco 4, o 3 não poderá estar na coluna da esquerda, nem na coluna central, nem na linha inferior, nem na linha central. A única possibilidade para o 3 é esta casa em destaque. Então aqui colocamos o 3. Veja que o 8, aqui no bloco 7, não pode ocupar a linha central, nem a coluna central. Então, de modo similar ao 3, o 8 estará aqui na coluna da esquerda. Sendo assim, a única possibilidade para o 8 no bloco 4 é esta casa em destaque. Então aqui colocamos o 8. Sendo assim, no bloco 4, a única possibilidade para o 1 passa a ser esta casa em destaque, colocamos aqui o 1. Então no bloco 1, a casa em destaque não pode o 1, tem que ser o 7 para completarmos o bloco 1. Falta o 1, colocamos o 1 na casa em destaque. Veja então que no bloco 4 o 7 estará em uma dessas duas casas aqui da linha inferior. Sendo assim, no bloco 6, a única possibilidade para o 7 passa a ser esta casa em destaque, colocamos aqui o 7. Para completarmos a quarta linha, falta apenas um número. Veja que está faltando o número 2, colocamos o 2 aqui nesta casa em destaque. Veja que ao colocarmos aqui o 7, no bloco 3 a casa em destaque não pode o 7, então tem que ser o 1. Para completarmos o bloco 3, falta o 7, colocamos o 7 na casa em destaque. Então veja que no bloco 9, essas duas casas aqui da coluna da esquerda serão ocupadas pelo 5 e pelo 1. Além do 5 e 1, no bloco 9 falta o 9 e o 7. No bloco 9, a única possibilidade para o 7 é a casa de destaque. Colocamos aqui o 7. Logo, o 9 deve ocupar esta casa de destaque. Colocamos aqui o 9. Sendo assim, no bloco 6, a casa de destaque tem que ser o 9. E veja que no bloco 6, a única possibilidade para o 2 é esta casa de destaque. Colocamos aqui o 2. E agora ainda falta o 4. Colocamos o 4 nesta casa em destaque. No bloco 8, a única possibilidade para o 7 agora é a casa em destaque. Colocamos o 7 para completarmos a quarta coluna. Falta o 3. Colocamos o 3 nesta casa em destaque. Então, no bloco 7, a casa em destaque tem que ser o 3 e o 8 deve ocupar esta casa em destaque. Colocamos aqui o 8. Então, no bloco 8, a casa em destaque não pode o 8, então tem que ser o 1. Para completarmos o bloco 8, falta o 8, colocamos o 8 na casa em destaque. No bloco 9, a casa em destaque não pode mais o 1, tem que ser o 5. Para completarmos o bloco 9, falta o 1, colocamos o 1 na casa em destaque. No bloco 7, a única possibilidade para o 1 é a casa de destaque, colocamos o 1. E no bloco 7 ainda falta o 9, a única possibilidade para o 9. E para completarmos a última linha, esta casa em destaque, colocamos aqui o 9. Veja que no bloco 7 agora falta apenas o número 5 e o número 7. Esta casa em destaque não pode o 7, então é o 5. Para completarmos o bloco, falta o 7, colocamos o 7 na casa em destaque. Assim sendo, no bloco 4, a casa em destaque tem que ser o 7. E esta casa em destaque ao lado do 7 tem que ser o 5. Para completarmos o bloco, falta apenas o número, falta o número 9. Colocamos o 9 na casa em destaque. Pronto, o jogo acabou. Um abraço e até o próximo.